Livro 1 Macabeus. Capítulo 1. Alexandre Magno e seus sucessores. Depois que Alexandre, o macedônio, filho de Filipe, saindo da terra de Cetim, venceu Dário, rei dos persas e dos medos, reinou em seu lugar, tendo começado pela Grécia. Empreendeu muitas guerras, tomou fortalezas, matou os reis da região, avançou até os confins da terra, apoderou-se dos despojos de uma multidão de nações e a terra se calou diante dele. Mas seu coração se exaltou e se encheu de orgulho. Reuniu um exército poderosíssimo e conquistou regiões, povos e soberanos, que se tornaram seus tributários. Mas, depois disso, caiu doente e compreendeu que estava para morrer. Por isso convocou seus oficiais mais ilustres, que tinham sido educados com ele desde a mocidade, e repartiu entre eles seu reino, quando ainda estava vivo. Alexandre tinha reinado 12 anos quando morreu. Então seus oficiais tomaram o poder, cada qual em seu território, e após sua morte, todos cingiram o diadema e depois dele seus filhos, por muitos anos, multiplicando os males sobre a terra. Antíoco IV Epífanes. Saiu deles uma raiz pecadora, Antíoco Epífanes, filho do rei Antíoco, que havia estado em Roma como refém, e começou a reinar no ano 137 da dominação grega. Naqueles dias, surgiram de Israel homens iníquos, que instigaram a muitos, dizendo: Vamos, façamos aliança com as nações circunvizinhas, pois, desde que nos separamos delas, muitos males caíram sobre nós. Agradou-lhes este modo de falar, e alguns dentre o povo tomaram a iniciativa de ir ao rei, o qual lhes deu autorização para introduzir os costumes dos gentios. Construíram, então, em Jerusalém, uma praça de esportes, segundo os costumes dos pagãos, cancelaram os sinais da circuncisão, afastaram-se da Santa Aliança, para se associar aos pagãos, e se venderam para fazer o mal. Quando lhe pareceu que seu reino estava bem consolidado, Antíoco resolveu conquistar o Egito para reinar sobre os dois reinos. Invadiu, pois, o Egito com um exército imponente, com carros e elefantes, com a cavalaria e uma grande esquadra. Travou batalha contra Ptolomeu, rei do Egito, que bateu em retirada diante dele, e muitos caíram feridos. As cidades fortes do Egito foram tomadas, e o país foi saqueado. Perseguição contra os judeus. Depois de ter vencido o Egito, no ano 143, Antíoco voltou e marchou contra Israel, subindo até Jerusalém com um numeroso exército. Entrou no santuário com arrogância, tirou o altar de ouro, o candelabro da luz com todos os seus acessórios, a mesa da apresentação, os copos, as taças, os incensórios de ouro, o véu, as coroas e os ornamentos de ouro que havia na fachada do templo. Removendo tudo, tomou também a prata, o ouro e os objetos preciosos, bem como os tesouros escondidos que conseguiu encontrar. Tendo recolhido tudo, partiu para sua região, depois de ter feito uma matança e falado com extrema arrogância. Israel celebrou um grande luto em todos os lugares, gemeram os chefes e os anciãos, as virgens e os jovens perderam todo o vigor, e a beleza das mulheres se alterou. Todo recém-casado entoou um lamento, e a esposa esteve de luto em seu quarto. Tremeu a terra por causa de seus habitantes, e toda a casa de Jacó se cobriu de vergonha. Destruição e mortes em Jerusalém. 2 anos depois, o rei enviou às cidades de Judá um coletor de tributos, que veio a Jerusalém com um exército imponente. Dirigiu aos habitantes falsas palavras de paz e ganhou a confiança deles. Mas depois, caindo sobre a cidade de improviso,
golpeou-a duramente e matou muita gente de Israel, saqueou a cidade, entregou-a às chamas e abateu as casas e os muros a seu redor. Reduziram à escravidão mulheres e crianças, e se apoderaram dos rebanhos. Reconstruíram a cidade de Davi com um muro elevado, um forte e com torres possantes, fazendo dela sua cidadela. Instalaram ali gente ímpia, homens iníquos que se fortificaram lá dentro. Abasteceram-na de armas e víveres e depositaram aí os despojos tomados de Jerusalém, de sorte que se tornou uma grande armadilha. Foi uma emboscada para o santuário e uma constante ameaça para Israel. Derramaram sangue inocente ao redor do santuário e profanaram o lugar santo. Por causa deles fugiram os habitantes de Jerusalém, que ficou sendo habitação de estrangeiros. Tornou-se estranha a sua gente, abandonada por seus próprios filhos. Seu santuário ficou desolado como um deserto, suas festas se mudaram em luto, seus sábados, em dias de vergonha, e sua honra, em desprezo. Igual à sua glória foi sua desonra, e sua grandeza deu lugar ao luto. Imposição de costumes pagãos. Depois o rei enviou a todo o seu reino uma ordem para que todos formassem um só povo, renunciando cada qual aos próprios costumes. Todas as nações aceitaram a ordem do rei. Também em Israel muitos abraçaram de bom grado a religião dele, sacrificando aos ídolos e violando o sábado. O rei expediu também decretos por meio de mensageiros a Jerusalém e às cidades de Judá, prescrevendo-lhes que adotassem os costumes estranhos ao país, que se abolissem os holocaustos, os sacrifícios e as libações no santuário, que se violassem os sábados e as festas, que se profanassem o santuário e as pessoas consagradas, que se construíssem altares, templos e ídolos, e se imolassem porcos e animais impuros, que deixassem incircuncisos os filhos e que se contaminassem com toda a sorte de impurezas e profanações, de tal modo que esquecessem a lei e subvertessem todas as instituições. Quem não agisse conforme a ordem do rei devia ser morto. Em conformidade com todas essas ordens, que tinha enviado a todo o reino, nomeou inspetores para todo o povo e ordenou às cidades de Judá que oferecessem sacrifícios em cada uma delas. Muitos dentre o povo aderiram a eles, todos os que tinham abandonado a lei. Praticaram o mal no país, obrigando Israel a viver nos esconderijos e em todos os seus lugares de refúgio. No dia 15 do mês de Casleu, do ano 145, construíram a abominação da desolação sobre o altar dos holocaustos. Nas cidades circunvizinhas de Judá ergueram altares e às portas das casas e nas praças ofereciam sacrifícios. Os livros da lei que lhes caíam nas mãos eram rasgados e lançados ao fogo. Se descobrissem na casa de alguém um exemplar da aliança, e se alguém observasse a lei, o decreto do rei o condenava à morte. Com prepotência tratavam os israelitas que eram surpreendidos cada mês nas várias cidades. No dia 25 de cada mês ofereciam sacrifícios no altar que estava sobre o altar dos holocaustos. Conforme o decreto, as mulheres que circuncidassem os filhos eram condenadas à morte, com os filhinhos pendurados ao pescoço, com seus familiares e com os que tinham feito a circuncisão. Todavia, muitos em Israel permaneceram firmes e tiveram a força de não comer nada de impuro, preferindo morrer a se contaminar com alimentos impuros e a profanar a santa aliança, e de fato morreram. Uma grande ira pesou fortemente sobre Israel.